Amém. Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do verso 29, diz: Disseram os seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pode sentar em nome de Jesus. Apenas uma particularidade que diz na Bíblia, na linguagem de hoje, esse verso 33, que diz: no mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém, meu irmão? Muitas causas fracassam, porque aqueles que se dão a causa não entendem a própria causa. Desde que a Igreja de Jesus Cristo foi fundada, ela tem uma ideologia. Quando esta ideologia é mudada, vem o fracasso. Porque Jesus, ele vela sobre a sua palavra, sobre a sua ideologia. Nós não podemos nem tirar e nem pôr, como diz o Apocalipse, né? Ai daquele que tirar ou acrescentar as palavras da profecia deste livro. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, ou Deus acrescentará sobre ele os flagelos descritos neste livro. Então, qual tem sido a nossa tecla redundante? Estudo bíblico e oração. Você precisa conhecer a causa. Você é um defensor da causa de Jesus Cristo? Porque ele falou assim, aquele que perder a vida por amor de mim, né, e da causa do Evangelho, está lá em Mateus, esse vai achar a sua vida. Mas eu quero que você volte a esse texto com o carinho que nós lemos, irmão. E veja que os discípulos disseram para Jesus: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa que alguém te pergunte. Por isso cremos de fato que tu vieste de Deus. Jesus vinha primeiro falando em parábolas. Parábolas. E a multidão está confusa em muitas perguntas, mas de repente Jesus começa a dar explicações detalhadas para os seus discípulos, falar claramente com eles. Eles dizem: agora nós estamos entendendo. Jesus falou: tá bom, então agora vocês estão entendendo? Então presta atenção, já que vocês estão entendendo, no verso 31, Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, sereis dispersos, cada um para a sua casa, me deixareis, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Aí Jesus continua: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, ânimo, eu venci o mundo. Quando os discípulos disseram assim: não, agora nós já estamos te entendendo bem. Ela falou: vocês estão me entendendo bem? Então eu tenho uma surpresa, já que vocês estão entendendo o que eu falo, sabe o que vem pela frente? Vocês vão ser dispersos, vocês vão passar por aflições, por dificuldades. Irmão, quem se prepara para a guerra
está sempre preparado para tudo. Aleluia. Mas quem se prepara para a paz e o amor, quando vem a guerra, ele não está pronto. No mundo tereis aflições. Aflição é só para os fortes, para os preparados, para os valentes. Olha a frase que eu vou te dizer. Fazer a vontade de Deus sempre teve preço. Teve ou não teve? Fazer a vontade de Deus sempre teve preço. Ou não teve? Vamos analisar se não teve. No começo, lá quando a Bíblia começa a narrar os pecados da humanidade, nós nos reportamos a dois irmãos, como eles se chamavam? Abel e Caim. Todos dois conheciam a vontade de Deus? Sim. Um quis fazer, Abel. O outro não deu muito crédito, Caim. Abel fazer a vontade de Deus não teve um preço? Teve. Teve um preço. Caim não quis pagar o preço. Usou qualquer coisa. O centro da vontade de Deus tem um preço. Agora, vamos analisar o que aconteceu com Caim por fazer a vontade de Deus. Ele foi invejado. Antes de nós chegarmos ao desfecho da história, ele não foi invejado? O que Deus se agradou dele não fez com que ele fosse discriminado? Não ficaram irados contra ele? Você está fazendo a vontade de Deus, irmão? Então tem alguém te discriminando. Tem que ter. Tem alguém se irando contra você. Aleluia. E tem alguém se preparando para te matar. Aleluia. Tem que ter. Vamos dar um pulo para milhares de anos na frente. Como perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Se chamaram a mim de endemoniado, vão chamar vocês. Se com a vara verde fazem isso, o que se fará com a seca? Irmãos, a verdade é, dentro desta pergunta, você está preparado para a guerra ou para a paz? Por que que a igreja enfrentou a sua maior queda? Porque os pastores foram pastores de si mesmo e não do rebanho de Jesus Cristo. Quando eles viram o dízimo e a oferta dentro da igreja, opa, estou bem, rico sou, de nada tenho falta. Aí a Escritura diz, e tu não sabes que tu és um pobre, cego, miserável, desgraçado e nu? Compra ouro de mim. Ouro como? Refinado na fornalha. Ouro refinado na fornalha? É guerra, não é paz. O calor da batalha, o altíssimo grau para refinar o ouro. E você é ouro, não é? Deus não te olha como ouro? Deus não te olha como a menina dos seus olhos? Deus te ama tanto que está te preparando para a guerra, senão você seria abatido lá na frente. A proteção de Deus não é para os covardes, é para os valentes. Os covardes, volta para casa, porque Deus só dá livramento para os valentes, para os preparados. Desce as águas, eu vou provar vocês, são prudentes, são valentes, eis que o meu anjo vai com vocês. Aleluia. Nessa peleja está de pé. Entende, irmão? Valentia, ousadia e sempre ciente de que há um preço, há uma aflição, há uma angústia, há uma lágrima a ser derramada. Os que se preparam só para paz e amor não fazem parte do exército de Cristo.
Como que chamaremos de exército aqueles que levantam bandeira branca? Isso não é exército, isso é rendição. Você faz parte da rendição ou do exército? Irmão, os que levantam bandeira branca não são exército, são rendição e aliança. Jesus está dizendo aqui, olha, estas coisas eu vos tenho dito para que em mim, não é no mundo, porque ele já tinha dito, eis que vos dou a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou, como o mundo a dá, né? Então ele está dizendo, olha, essas coisas eu tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo passareis por aflições. O que são aflições? São estágios profundos de angústia, de tormento, mas tem de bom ânimo, coragem, eu venci o mundo. Venceu mesmo? Quem olhasse para Jesus naquela cruz diria que ele venceu? Quem olhasse para Jesus caminhando na via dolorosa diria que ele venceu? A nossa vitória, meu irmão, não é o que acontece por fora da gente, é o que acontece por dentro. Por isso Jesus disse, não temas aqueles que podem matar o corpo, aqueles que podem fazer as coisas por fora, não tem medo desses. Tema aquele que depois de matar o corpo ainda pode lançar a alma no inferno. Então, quem é você? Você é o seu estágio interior. Lá está João Batista derrotado, como? Com a cabeça posta numa bandeja. Não. Lá está João Batista, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que ele. A posição que aquele homem tem lá no céu, olha, deve ser uma surpresa para quando chegarmos lá. Então, meu irmão, veja bem, Abel pagou um preço para fazer a vontade de Deus. Sempre que você pensar em fazer a vontade de Deus, prepare-se para pagar um preço. Lembra que os que não pagam preço não entram nas bodas? Lá em Mateus 25 diz, e diante aos que o vendem e comprai. Ora, comprar significa pagar preço, mas já estava tarde demais. Quando voltaram não houve tempo para entrar nas bodas e o Senhor falou, nunca vos conheci. Irmão, você lembra de Hebreus 11? A galeria dos heróis da fé? Homens que tiveram que enfrentar exércitos, passaram por angústias, lutas, aflições, homens vestidos de pele de ovelha, perseguidos por cães dentro das florestas, cristãos enrolados em piche e tacaram fogo para eles servir de luminária nos jardins de Nero, as areias do Coliseu de Roma que foram trocadas. Mas Hebreus diz assim, olha, eles sem nós não seriam. Ora, como que eles vão ser aperfeiçoados? Porque nós somos a continuidade deles. Está pronto? Aleluia. Tem lança no ar, segura ela. Aleluia. Aleluia. Deus vive. Tem lança no ar, meu irmão. Aleluia. Segura, guerreiro. Aleluia. Aleluia. Nesse lugar Deus vai levantar um exército. Aleluia. Vai. Aleluia. Ele vai fechar a dispensação da era da igreja. Vai fechar. Ele deixou você se formar geneticamente, ele preparou você para esse dia. Que Deus tremendo. Aleluia. Obrigado, Deus. Deus vivo. A nossa leve e momentânea, passageira tribulação não se compara com a glória que em nós Aleluia. Há de ser revelada. Aleluia. Que dia tremendo. Aleluia. Como eu anseio pelaquele dia, por contemplar os portais da eternidade. Eu sonho com aquele dia todo dia. Que dia tremendo vai ser aquele, quando todas as coisas forem passadas, e a Bíblia faz questão de dizer em Apocalipse que não haverá mais pranto, nem
dor e nem clamor. Está falando daqueles que entraram na eternidade. Para aqueles não haverá mais pranto, nem dor e nem clamor, mas aqui haverá pranto, dor e clamor. Esses são purificados pelo fogo. Esses são torneados pelas mãos do Senhor. Ele é o grande oleiro e nós o vaso de barro. Quem aceita ser triturado por ele, ele faz um vaso de honra. A história do Evangelho não mudou. Os covardes é que acrescentaram os seus parágrafos. Mas a vara do Senhor, ela é de ferro. E ela não se molda a nada nem a ninguém. Os que pensam que estão dando um jeitinho brasileiro, estão se enganando a si mesmo. Porque o Senhor continua no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. Ele ainda é Deus nos céus e na terra. E ainda tem os pés como latão reluzente, refinado na fornalha. Ele ainda é o onipotente Deus. E é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele ainda quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Ele ainda fala e diz: aquietai-vos, sabei que sou Deus. Santo Deus. No mundo tem aflição, tem angústia. Está lá Caim matando Abel. Por quê? Inveja. Mas matou porque Deus permitiu. Porque Deus tinha uma obra muito maior com a morte de Caim, ou melhor, com a morte de Abel, do que com a própria vida de Abel. Pode ser isso? Deus pode ter uma obra maior com a morte de alguém do que com a vida de alguém? Isto é que é Deus tremendo. Isto é que é Deus tremendo. Deus pode ter uma obra maior, isso está me deixando meio impressionado. Deus pode ter uma obra maior com a morte de alguém do que com a própria vida desse alguém? Vamos olhar para Jesus. Ele falou: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então a obra é maior com a morte de Cristo do que com a sua própria vida. Vamos ainda pensar nos nossos irmãos. O que houve dentro do Coliseu de Roma? Vida ou morte? Os tigres e leões deram vida ou trouxeram a morte? A areia foi trocada porque crentes ali sorriam e brincavam com seus filhos ou porque eram devorados, esquartejados? E aquele sangue derramado no Coliseu de Roma, você lembrando dele hoje, pela memória trazida pelo Espírito Santo, ele te dá mais vida ou não dá? Deus tem uma obra maior com a tua morte do que com a tua vida. Quem entende isso? A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Tem uma coisa aqui entalada na minha garganta. As autoridades vão ouvir essa mensagem e vão dizer: precisamos fazer alguma coisa. E Jesus vai dizer: então façam. Entende isso, irmão? E nós estamos esperando: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos tanto que Jesus venha, que se Ele não vier, nós vamos. Mas que esse encontro vai acontecer, vai. Dores, angústias e aflições, irmãos. Quando Jesus nasceu,
ele estava em Belém, o anjo apareceu, olha, sai daí. Um louco chamado Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Quanto sangue derramado! Mas o profeta Jeremias já dizia: em Ramá ouviu-se pranto e lamentação. Raquel, que foi a esposa de Jacó, chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. O jardim do evangelho sempre foi regado com sangue. Está pronto para a guerra, irmão? Está pronto para ficar firme? Está pronto? O Espírito Santo diz que a vitória é nossa pelo sangue de Cristo. A vitória não é nossa, meu irmão, presta atenção, a vitória não é nossa porque Jesus passeou sobre a terra. A vitória não é nossa porque ele contou algumas historinhas, porque curou alguns enfermos e ressuscitou alguns mortos. A vitória é nossa porque ele derramou o seu sangue. E o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que a seu próprio filho não poupou por amor a nós, como não nos dará com ele todas as coisas? No nascimento de Jesus, sempre que se vai fazer a obra de Deus, algum sacrifício vai acontecer. Você quer fazer a obra de Deus? Está pronto para a espetada, está pronto para a espada atravessar a sua alma, está pronto para a dor, está pronto para o clamor, está pronto para a lágrima, está pronto para o pranto. Sem ilusão, quer fazer a obra de Deus? Prepara-te para chorar. Mas também diz a Escritura, os que saem chorando, planteando, fazendo a obra, semeando a boa palavra, voltarão com certeza, colhendo os seus molhos. Quem ouvirá: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino? Quem ouvirá esta frase? Jesus nasceu para uma obra e muitas crianças foram dizimadas. Jesus tinha uma obra a consumar e lá está ele no Getsêmani. Pai, se possível, eu sei que tudo te é possível, passa de mim este cálice. O que é o cálice? Angústia, sofrimento. E 3 vezes vai Jesus: Pai, eu sei que tudo te é possível, passa de mim este cálice. E os céus estão quietos. Daqui a pouco Jesus diz assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco, Jesus diz: peraí, não beberei eu o cálice que o Pai me dá? Lá no Getsêmani ele disse: passa de mim o cálice. Mas depois ele disse: seja feita a tua vontade. O Pai foi e trouxe o cálice para ele. Agora Pedro quer livrá-lo do cálice. Ele diz: não, eu quero o cálice. Você quer o cálice? Você quer o cálice para que no 3º dia haja um terremoto? Você quer um cálice para que a pedra do túmulo role? Você quer um cálice para que haja um novo povo? Você quer um cálice para que o Espírito Santo possa trabalhar? Nós queremos que seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. O Getsêmani tem que ser uma lembrança para o cristão. Depois de Jesus, a história que nós conhecemos de Atos dos Apóstolos. Pedro, preso 2 vezes. Depois, crucificado, segundo a tradição judaica, de cabeça para baixo. E para muitos dos seus algozes, Pedro estava sendo derrotado
já com uma certa idade avançada, pegaram Pedro, quando foram crucificar o Pedro, peraí, e aí, velhinho, vai pedir clemência? Não, crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. O que para uns era a derrota de Pedro, para quem tinha visão espiritual, ali estava a sua vitória. E lá vai Paulo. Angústias, aflições, prisões. Lembra de Paulo e Silas presos? Lembra de Tiago, que Herodes mandou matar ao fio da espada? Lembra de João, extraditado para a ilha de Patmos, quando recebeu o livro de Apocalipse? Lembra de Estevão, que adormeceu debaixo de uma chuva de pedra e os irmãos fizeram um grande pranto, grande lamentação sobre ele? Entende, meu irmão, que a continuação da história é derramamento de sangue. De quem? Só dos justos, só dos íntegros, só dos irrepreensíveis, só daqueles, como diz a Escritura, homens dos quais o mundo não é digno. É isso que nós queremos ser. Que este mundo olhe para nós e nos veja indigno dele e queira nos banir dele. Quando somos banidos desse reino do diabo, entramos no reino da glória do nosso Deus. E é lá que nós queremos chegar, é lá que nos interessa. A vontade de Deus sempre traz dores e aflições. Você quer sonhos proféticos? Você quer visão? Você quer revelação? Você quer ouvir Deus? Você quer autoridade? Você quer rir da cara do diabo? Você quer que Deus olhe para você e te veja como mais um José sobre a terra? Então te prepara para ser escravo na casa de Potifar. Te prepara para passar pela prisão, pela calúnia da esposa de Potifar. Te prepara para ser peregrino e forasteiro em terra estranha. Aí você vai ter os sonhos proféticos e vai ver a glória de Deus na sua vida. Está escrito: notório é que para este mundo nada trouxemos e dele nada levaremos, mas as nossas obras nos seguirão. Então, irmão, para fazer a obra de Deus, a vontade do Senhor, você tem que estar agendado no seu coração renúncias, dores, aflições, mas, como diz a Escritura, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Lembra que houve um tempo atrás, alguns anos atrás, tinha uma filosofia dos crentes chatos e dos crentes bonzinhos? Quando as pessoas diziam assim: você é crente? Aí você dizia assim: sou. Ah, mas você não é daqueles chatos não, né? Os chatos hoje devem estar tudo lá, ó, à mão direita do Senhor, desfrutando das maravilhas. E os bonzinhos, sabe-se lá onde eles estão. Crente verdadeiro que faz a obra de Deus tem que ser odiado como Caim, como Abel foi, perseguido como Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão. É aí que Deus derrama o seu espírito naqueles que não estão dispostos a agradar absolutamente ninguém. Seu vizinho, quando você passa, ele já te olha meio de lado. Você está preocupado? Esteja preocupado, meu irmão, de saber como Jesus está te olhando. Como que Jesus está te olhando? Você tem que saber que neste mundo você tem aflições, guerras, mas tenha ânimo, tenha coragem. Jesus venceu o mundo e ele disse: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, a vitória do sangue de Cristo já está sobre ti. Você já foi selado entre os vencedores. Apenas não olhe para trás. Não olha para trás, porque quem olha para trás perde a direção.
Apenas de trás você ouça a voz do Senhor, como está profetizado. Ouvireis uma voz detrás de ti que dirá: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não esqueça, Jesus falou: se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Agora, uma palavra que tem mexido muito na minha memória, Lucas 6, 26, quando Jesus diz assim: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Anotou Lucas 6, 26? Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ah, então, quem estava certo? Aqueles crentes bobos que foram engolidos pelo leão e pelos tigres, foram passados ao fio da espada? Ou esses crentes espertos que vestem terno e gravata e que recebem medalhinha de honra ao mérito do Congresso Nacional? A Escritura está dizendo: ai de vós quando vos louvarem. Se o Congresso Nacional me dá uma medalha de honra ao mérito, eu estou recebendo louvor ou desprezo? Se eu recebo louvor, Jesus Cristo diz o quê? Ai de mim! Irmão, se prepara para ser comido pelo tigre. Se prepara para ser dilacerado pelo leão. Se prepara para ser atravessado pela espada. Te prepara para ter a cabeça numa bandeja. Te prepara para ser extraditado pelas prisões, pelas cadeias. Te prepara para ser crucificado de cabeça para baixo. Te prepara até para ver os seus familiares e seus entes queridos torturados diante dos teus olhos. Te prepara para as aflições, angústias. Te prepara para fugir pelas florestas. Prepara para te esconder nas cavernas. Te prepara, meu irmão, te prepara para ir para o subterrâneo. Te prepara, mas nunca estejas preparado para uma medalha de honra ao mérito no teu peito. O teu peito foi preparado para a espada e não para a medalha. Doa em quem doer. Aqui tem crente. E eles vão ouvir e vão dizer: precisamos tomar uma atitude. Tomem a atitude que quiser, porque o nosso caminho já está traçado. E nós vamos até o fim. E lançamos o desafio que alguém o possa interromper antes de declararmos: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A Escritura diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Põe-te para receber as coisas, os selos espirituais do Senhor. Não receba nada que homens tenham confeccionado com as suas próprias mãos. Não aceite exaltação. A obra do Senhor sempre foi feita na batalha, na guerra, nas lutas. Jerusalém sempre foi cercada pelos exércitos inimigos. Os reis de Israel sempre foram afrontados. Mas sempre haverá um templo para nós pegarmos as cartas do inimigo e dizermos: Senhor, olha para as suas ameaças. Isaías cerrado no meio. Jeremias colocado num calabouço. Mas os pastores da Assembleia de Deus têm cadeira de destaque no Congresso Nacional e tomam um cafezinho com os políticos. Um pastor auxiliar
de uma das Assembleias de Deus, Campo de Madureira. Está meio revoltado lá com o meio que está vivendo e está denunciando na internet, mostrando que ele não vota, está tentando abrir os olhos do povo assembleiano. E ele diz que o candidato do Silas foi o que abriu as portas para o homossexualismo e para a maconha. Está lá dizendo. E ele diz que o tal do Eduardo Paes, candidato que está sendo apoiado maciçamente pelas assembleias, foi rezar uma missa e pedir a proteção do santo guerreiro para ganhar as eleições. Mas a Bíblia diz: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Você não é falso, meu irmão. Você é templo do Espírito. Você não é falso, você não é corrupto. O teu caráter espiritual não foi trazido a este lugar para ser degenerado, mas para ser recomposto. Você foi trazido a este lugar para jogar fora as roupas velhas e se revestir das novas. Você veio a este lugar para Deus te dar a lança, o arco, a espada, o capacete, o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Foi para isso que você veio a esse lugar, não para ser louvado por homens, porque assim fizeram com os falsos profetas. Servo de Deus só pode ser exaltado por Deus. Servo de Deus não pode ser exaltado por homens. Assim está advertindo a Escritura. Então, meu irmão, fazer a obra do Senhor sempre teve e sempre terá preço, angústias, aflições. Quem são os maiores exemplos de homens de Deus que nós temos na Escritura? Começamos por Jesus, perseguido, caluniado, morto. Vamos para Paulo, perseguido, caluniado, morto. Vamos para Pedro, perseguido, caluniado, morto. Vamos para Estevão, perseguido, caluniado, morto. Vamos para Tiago, perseguido, caluniado, morto. Miseráveis, desgraçados. Tem uma turma aí que não está sendo perseguido, nem caluniado, nem morto, está sendo exaltado. Ai deles! Ai deles! Mas nós queremos ser perseguidos, caluniados e mortos pela causa do Evangelho. Porque nós sabemos que esse Deus tão tremendo vai gerar muito mais na nossa morte do que na nossa própria vida. Porque o grão de trigo tem que cair na terra para produzir muito fruto. Então, querido, guarde João 16, 33. No mundo tereis aflições. No mundo vocês vão sofrer. Mas tende bom ânimo, tende coragem. Eu, disse Jesus, venci o mundo. E se ele venceu, você está com ele, ele está contigo, prepare-se que a vitória é sua, mas pelo sangue de Jesus. Você não foi chamado, meu irmão, para ser um contador de história. Você não foi chamado para ser um pregador social. Você foi chamado para semear uma palavra e com teu sangue confirmá-la. Foi para isso que você foi chamado. E assim, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.